Encontrarem. Todos encontraram, amém? Diz a palavra do Senhor assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenara para servir de testemunho ao povo. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor, pois, coloque essa palavra bendita e preciosa em nossos corações. A palavra de Deus, através do evangelista Mateus, é uma palavra extremamente rica para a nossa vida, porque é palavra de Deus, é palavra do Evangelho. E este fato e essa narrativa, ela tem uma dimensão muito extraordinária para a nossa vida, porque nos ensina também a essência do Evangelho. O Evangelho de Deus tem a sua essência. O Evangelho de Deus não é um Evangelho meramente teórico. O Evangelho de Deus não é algo da mente humana, não é algo apenas do coração humano, mas o Evangelho de Deus é o poder de Deus agindo na vida do seu povo, agindo na vida de qualquer pessoa que tenha necessidade tanto de salvação ou de qualquer outra coisa qualquer. Este Evangelho tem poder, este Evangelho salva, este Evangelho transforma, este Evangelho muda a vida de qualquer pessoa, porque não se trata apenas de uma teoria, não se trata apenas de um conto, não se trata de uma filosofia qualquer, não, o Evangelho é superior a tudo isso, porque o Evangelho de Deus é um Evangelho vivo, é um Evangelho verdadeiro, é um Evangelho que é encarnado através do Filho de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é verbo encarnado. Então esta palavra tem poder, este Evangelho tem poder. A história aqui é bem interessante, porque um homem leproso, ele nos ensina algumas coisas, e a palavra de Deus também, ao relatar esse fato, nos ensina de maneira tão preciosa, porque a história conta que Jesus estava no monte e estava ensinando aos seus discípulos e ao povo. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e ao povo, a qualquer pessoa que quisesse ouvir as boas novas, porque o Evangelho é boas novas. E Jesus agora estava trazendo essas boas novas. Havia uma multidão que cercou Jesus. O leproso não estava perto, o leproso estava longe, até porque ele era leproso, não podia se aproximar das pessoas, não podia tocar nas pessoas, não podia estar ali no meio, então ele estava distante. Mas a Bíblia diz que Jesus agora começa a ensinar, e ele ensina o sermão da montanha, sermão maravilhoso, onde ele diz: bem-aventurados são os que choram. E isto era absolutamente absurdo. Bem-aventurados que choram. Que ensinamento é esse? Que palavra é esta? Bem-aventurados são os que riem, bem-aventurados são os que têm, bem-aventurados são os alegres. Mas no reino de Deus, Jesus: bem-aventurados são os que choram. Então era essa preciosidade de Evangelho que Jesus estava trazendo, e a Bíblia diz que Jesus gastou muito tempo com todo o seu ensinamento, com toda a sua doutrina, de tal maneira que às vezes até nos confundimos, achando que o Sermão da Montanha apenas é o capítulo 5, mas não, é o capítulo 5, é o capítulo 6 e é o capítulo 7. E quando Jesus termina de resumir este Evangelho de Deus, este Evangelho do Reino, esse Evangelho dos céus, diz a Bíblia que depois de todo esse ensinamento, agora vem um homem leproso. A Bíblia diz nos outros evangelhos que a lepra deste homem era da planta dos pés, da planta dos pés ao cabelo da cabeça. Ou seja, era o seu corpo todo tomado pela lepra. E esse homem certamente já havia desesperado da vida, porque ele conhecia a lei. E ele sabia que se aproximasse das pessoas sem primeiro avisar para que as pessoas se afastassem, ele poderia ser apredejado.
a melhor dizendo, ele deveria ser apedrejado, ele deveria morrer, mas esse homem agora já está por tudo, porque ele não tem mais medo de morrer, porque o mal que esse homem está sofrendo é pior do que a morte. Estava doente, mas era pior não ter liberdade. Estava sofrendo tanto com a lepra, mas pior ainda era não ter esperança. Mas meus irmãos, alguma coisa aconteceu antes desse homem ir até a Jesus. E talvez você diga, irmão Marcos, como o senhor sabe que aconteceu alguma coisa? Porque não é possível alguém chegar com tanta certeza, com tanta convicção daquilo que é o poder de Jesus. Diz a Bíblia que aquele leproso veio correndo e se prostrou diante de Jesus. E por que diante de Jesus? Não tinha uma multidão ali? Ele não se prostrou diante da multidão? Não, ele se prostrou diante de Jesus. Porque certamente quando as pessoas viram o leproso se aproximando, carreira. Mas Jesus ficou, porque a lepra não traz temor para Jesus, a lepra não traz medo para Jesus, a lepra não causa terror em Jesus. E Jesus simplesmente ficou vendo o leproso se aproximando e todo mundo se afastando, porque a Bíblia é bem clara e diz que ele se prostrou diante de Jesus. Não ficou um para contar a história, mas o Jesus a quem eu sirvo e o Jesus a quem você serve, ele é capaz de enfrentar qualquer situação por causa de mim e por causa de Jesus, de você. E Jesus ficou para ver a atitude daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem se prostrou diante de Jesus e primeiro adorou a Jesus. E isso é um ensinamento muito grande para cada um de nós, porque nós costumamos primeiro nos ajoelhar diante de Jesus e pedir a Jesus: Senhor, me dá isso, Senhor, olha por isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não é que nós não devamos pedir, porque quem tem filho aqui sabe a alegria que um pai tem em conceder a bênção para os seus filhos. Assim também é o nosso Pai celestial. Ele nos ouve e ele tem prazer de nos abençoar. Mas esse homem foi além de qualquer expectativa religiosa. Esse homem doente, sofrendo, leproso, sem esperança na vida, afastado da família, afastado da sociedade, subjugado por uma doença que não tinha cura, subjugado por uma doença que era uma doença pragmática, uma doença onde todos tinham que era um tipo de enfermidade, de maldição, de terror. Era algo extremamente terrível e preconceituoso na vida daquele homem. Mas a despeito de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta derrota na vida de um homem, ele, ao chegar diante de Jesus, ao invés de pedir, ele adora, ele se prostra. Irmãos, como eu queria estar lá para ver a face de Jesus, porque certamente esse homem agradou a Jesus através da sua atitude. Porque agradar a Deus, ou melhor, tentar agradar a Deus através de palavras é fácil. Ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor, eu sou teu servo. Ó Senhor, eu sou tua serva. Ó Senhor. Mas esse homem não adorou de palavras, esse homem adorou de atitude. Eu estou acabado, mas eu te adoro. Eu estou morrendo, mas eu me curvo. Eu estou sofrendo, poderia olhar primeiro por mim, mas primeiro eu te adoro, porque tu és grande, porque tu és tremendo, porque tu és extraordinário. Que lição, irmãos! Um homem numa situação dessa, muitos cristãos, muitos de nós chegaria diante de Jesus e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. E não é para menos não, e não é que não seria legítimo não, porque o sofrimento faz com que a gente faça isso. Mas esse homem rompeu a barreira do sofrimento, e aqui nós temos um dos maiores adoradores que a palavra de Deus apresenta, porque em meio ao sofrimento esse homem fez como Jó. Ele adorou ao Senhor, ele se prostrou ao Senhor. É interessante como Jesus sonda o coração e quer ver a nossa atitude, porque Jesus não fez nada diante de algo tão precioso. Eu imagino a face de Jesus contente, mas ele esperando qual seria a atitude desse homem. E agora esse homem começa a falar, e através dos lábios desse homem nós temos mais um grande ensinamento que, pasmem os irmãos estudiosos de faculdades, de teologia, de todo tipo de ensinamento e de cultura e de ciência, muitas vezes não alcança, mas
alcançou um conhecimento e um entendimento extraordinário para Jesus. Sabe o que esse leproso pediu? Sabe o que esse leproso fez depois de adorar? Ele fez assim: olha, Senhor, eu preciso que tu me cures de todo jeito. Eu preciso que o Senhor me cure de toda maneira. Olha, Senhor, o Senhor tem que me curar. Foi isso, irmãos, que ele fez? Ele não fez isso, não. Eu fico pensando nos teólogos da prosperidade diante de um texto desse, o que é que eles inventam? Porque esse homem diz assim: Senhor, se tu quiseres. Irmãos, que coisa tão preciosa. Um homem numa condição dessa se preocupando com a vontade de Jesus e não com a vontade dele. Esse homem tinha todas as razões para se preocupar com a vontade dele, com a necessidade dele. Mas ele consegue, irmãos, tocar o coração de Jesus, porque ele fez algo que provavelmente poucas pessoas fizeram. Ele disse: Senhor, eu estou doente, eu estou sofrendo, mas eu vim aqui para te adorar, mas eu tenho algo a falar contigo, Senhor. E o que é que tu tens a falar comigo? Se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. A vontade de Jesus era mais precioso para aquele homem do que a sua cura. A vontade de Jesus era mais precioso para aquele homem do que a sua restauração. Olha, irmãos, de alguma forma esse homem aprendeu o Evangelho de uma maneira tão extraordinária que nós devemos aprender também. Eu não sei quem pregou para esse homem, eu não sei quem ensinou para esse homem, mas eu sei que esse pregador, que esse mestre, que esse ensinador ensinou muito bem, porque esse homem chega diante de Jesus com uma atitude e uma retórica das mais preciosas da Bíblia. Os irmãos lembram daquele jovem rico que chega diante de Jesus com uma retórica terrível, fajuta? Jesus até repreende ele. Primeira coisa que aquele homem rico chega, um jovem rico, príncipe em Israel, era religioso, doutor da lei. Ele chega diante de Jesus e ele diz assim: bom mestre. Ele até se prostrou, sabe, irmão? Mas depois das palavras que vieram, mostrou que aquela prostração era para enganar Jesus, era para tapear Jesus. Você já pensou alguém tentar enganar a Deus? E a Bíblia diz que aquele homem se prostrou e Jesus também ficou calado. Logo em seguida a boca fala com aquilo que o coração está cheio. Aquele homem diz: bom mestre. Jesus já entendeu tudo. Aquele homem queria elogio, aquele homem queria da parte de Jesus reconhecimento a Jesus. Quebrou logo ele e disse assim: bom, por que tu me chamas bom? Só um que é bom, é o Pai que está nos céus. Não é que Jesus não era bom, não é que Jesus não estava dizendo que era bom, é porque ele mesmo é o Pai, ele mesmo é Deus. Mas o que Jesus estava dizendo para aquele jovem: você não me conhece não, rapaz, que história é essa? Está querendo me enganar? Então a atitude daquele homem foi uma atitude desprezível, tanto que a outra palavra que veio em seguida foi mais desprezível ainda. Ele disse: o que podemos fazer para herdar o reino de Deus? Fazer para herdar o reino de Deus? Queria comprar Jesus, rico, religioso, conhecedor, príncipe, mas com ensinamento totalmente distorcido. E o leproso simples, humilde, leproso afastado, sofrendo, chega com ensinamento que ele só pode ter aprendido de alguma forma com alguém que conhecia de Deus, porque ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Sabe o que tanto agrada a Jesus também nessa palavra, irmão? É porque aquele homem tinha certeza do poder de Jesus. Ele não pergunta assim: Senhor, se tu podes, me cura. Não, ele sabia que Jesus tinha poder, ele sabia que Jesus podia. O que é que esse homem não sabia? Ele não sabia se Jesus queria, mas ele sabia que Jesus podia. Por isso que ele chegou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Às vezes eu e você não conhecem o poder de Deus, o que Deus é poderoso para fazer em nossa vida. A Bíblia diz que para Deus não há impossível algum. Quando eu e você se prostra diante de uma tempestade, quando eu e você se prostra diante de uma tribulação, quando eu e você perde as esperanças, quando eu e você de alguma forma desiste das coisas e dos planos que Deus tem para nós, é uma forma de nós dizermos para Deus que nós não acreditamos tanto no poder de Deus assim. Isso é muito difícil. Eu acreditei até aqui, mas daqui para cá não tem jeito não. Já deu tudo errado e
não tem mais jeito, eu não quero saber mais disso, e eu não vou mais seguir com isso. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus: eu não creio que o Senhor pode fazer todas essas coisas, mas esse homem não. E nós às vezes até apresentamos razões para isso e dizemos assim: olha, é porque você não sabe, só sabe quem está passando, é porque você não entende, só entende quem está passando. Mas esse homem era leproso, e nenhum de nós nunca foi leproso como esse homem. E esse homem chega diante de Jesus com convicção plena e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. O que é que impede que o Deus que você serve, se Ele quiser te abençoar hoje, Ele te abençoe? Se Ele quiser curar hoje, Ele cura. Se Ele quiser fazer hoje, Ele faz. O que é que pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida, meu irmão? E é interessante que a despeito disso Jesus retribui, e nós ficamos por aqui por causa da hora. Jesus retribui de uma maneira tão especial, porque aquele homem deu o seu melhor para Jesus, mas Jesus deu também aquilo que ele tinha de melhor para aquele homem. Jesus fez algo por esse homem que talvez eu e você passou despercebido por algum tempo. A gente pensa que o mais espetacular da história aqui é a cura. A gente pensa que o mais espetacular é Jesus dizer: seja curado. E o homem ficou curado. Que coisa grande, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Mas Jesus fez algo muito precioso na vida desse homem. Jesus não só curou ele externamente, Jesus curou as feridas da sua alma. Jesus curou o seu interior, porque a Bíblia aqui diz que antes de Jesus dizer para aquele homem: seja limpo, Jesus teve uma atitude correspondente a tudo o que aquele homem fez e disse. E o que é que ele fez, irmão Marcos? A Bíblia aqui diz assim, ó: tocando, é assim ou não é? Tocando, Jesus disse: seja limpo. Primeiro Jesus tocou no leproso. Primeiro Jesus tocou naquele que ninguém queria tocar. Primeiro Jesus tocou naquele que todos corriam. Aquele homem durante o tempo da sua enfermidade, irmãos, talvez o que ele mais desejasse era um abraço, era um toque, era um aperto de mão, era alguém próximo dele. E Jesus poderia não se aproximar, e de longe Jesus poderia dizer: seja curado, e ele ser curado. Mas o seu interior talvez dissesse: ele até me curou, mas nem perto de mim ele chegou. Mas não foi isso que Jesus fez, não. Jesus tocou no leproso, ainda leproso. Jesus tocou no leproso sujo. Jesus tocou no leproso, ainda imundo. Jesus tocou naquele que era desprezado. Aquele toque era um toque de amor. Aquele toque era um toque de compaixão. Aquele toque era um toque de misericórdia. Aquele toque era um toque de alguém que estava dizendo para aquele homem: eu te amo, leproso mesmo. Eu te amo, sujo mesmo. Eu te amo do jeito que você é, e vou te provar isso. E tocou. Nada que tem aqui, irmãos, é por acaso. Nada que tem aqui é em vão. Às vezes é nós que somos insensíveis à voz de Deus, mas chega um momento que nós lemos e o Espírito de Deus fala ao nosso coração, e de uma coisa tão simples Deus mostra algo tão profundo e tão precioso, que Deus amou, que Jesus amou esse homem ainda na condição da qual ele estava, leproso, sujo. Daquele jeito, Jesus primeiro tocou nele, porque Jesus queria curar primeiro as feridas da sua alma. Jesus queria primeiro curar a carência que aquele homem tinha de um toque, de um aperto de mão, de um abraço. Era como se Jesus estivesse abraçando ele e dissesse: eu te amo. E o resto foi mais fácil, irmãos, porque curar pessoas era algo extremamente simples para Jesus, porque a Bíblia diz que o poder de Deus operava na vida dele através do Evangelho. Este Evangelho que nós estamos pregando aqui, este Evangelho que você anuncia na rua, este Evangelho que você anuncia e que um dia também você ouviu de alguém e Deus te alcançou através deste Evangelho. Este Evangelho tem poder. Esse Evangelho não é teórico, esse Evangelho é prático, esse Evangelho é precioso.
E esse homem teve a sua vida transformada através de Jesus. Mas eu tenho certeza que quando ele testemunhou, irmãos, para nós encerrarmos, eu não tenho dúvida disso. Eu queria estar lá na igreja naquela época, que esse leproso estava lá, e de repente ele chegou na igreja, porque um homem que viveu tudo isso, que tinha um conhecimento desse, que se aproximou tanto de Jesus, não tinha como esse homem depois não ter se aproximado mais ainda. Eu fico pensando esse homem na hora de dar o testemunho para a igreja. Certamente a cura dele era algo maravilhoso, mas aquele homem, certamente ele dizia: mas antes dele me curar, ele tocou em mim. Ele tocou em mim, a minha pele estava caindo. Ele tocou em mim, o meu couro estava caindo. Eu não sentia mais nada, eu não sentia nem o toque. Mas o meu Jesus, antes de me curar, antes de fazer o maior milagre que eu precisava, antes disso, ele tocou em mim. Olha como ele me ama, olha como ele tem misericórdia de mim, olha quanto ele se compadece de mim. Saia daqui nessa noite com uma certeza: Jesus te ama. Saia daqui com uma certeza: Jesus tem misericórdia da tua vida e daquilo que você passa. Não pense que os teus sofrimentos Deus não se importa. Não pense que Jesus não está ligando para a tua dor, para o teu sofrimento, para a tua causa. Ele te ama em qualquer condição. Saia daqui nessa noite crendo nessa palavra, porque é palavra de Deus, em nome de Jesus, amém.